A China acaba de desenvolver um material revolucionário que poderá substituir o alumínio para sempre e não veio de uma empresa de defesa, de um laboratório da NASA ou de uma gigante siderúrgica centenária. Veio de uma empresa que há poucos anos fabricava smartphones de baixo custo. A Xiaomi. Sim, a marca de celulares desenvolveu silenciosamente uma classe inteiramente nova de materiais e um processo de fabricação que está chamando a atenção de engenheiros aeroespaciais e executivos da indústria automotiva. O carro-chefe da empresa, o SU-7 Ultra, completou uma volta no Nürburgring, uma das pistas de corrida mais desafiadoras do planeta, mais rápido que um Porsche 911 GT 3RS. Isso mesmo, um sedã fabricado por uma empresa de telefonia humilhou um dos carros de alto desempenho mais icônicos já produzidos. Mas eis o que ninguém está comentando. O tempo de volta nem é o mais importante. A verdadeira história é do que o carro é feito, como foi construído e por que ele marca o fim de mais de 100 anos de lógica de fabricação. E depois de entender o que a Xiaomi realmente construiu, você nunca mais olhará para um carro da mesma maneira. O azarão que reescreveu as regras. Você já viu essa história antes. Uma empresa de tecnologia decide entrar em um setor no qual não deveria estar, gasta todo o seu dinheiro e desaparece silenciosamente. Era isso que todos esperavam quando a Xiaomi anunciou que estava construindo um carro. O mundo automotivo não apenas duvidou deles, como riu. Essas eram as pessoas que fabricavam fones de ouvido de $40. O que elas poderiam saber sobre a engenharia de uma máquina que viaja a 305 km por hora? Mas a Xiaomi não tentou copiar o que todos os outros estavam fazendo. Eles não contrataram engenheiros aposentados de uma montadora tradicional e fizeram engenharia reversa de um sedã alemão. Eles começaram com uma pergunta que ninguém na indústria estava fazendo: e se descartássemos todas as suposições sobre como um carro deveria ser construído e começássemos do zero? Essa pergunta custou a eles mais de $1 bilhão e 3 anos de engenharia obsessiva. Eles criaram sua própria divisão de pesquisa, fizeram parcerias com cientistas de materiais, alimentaram sistemas de inteligência artificial com milhares de composições de ligas metálicas e deixaram que as máquinas encontrassem combinações que engenheiros humanos jamais teriam tentado. A maioria das empresas otimiza dentro das regras. A Xiaomi as reescreveu. E então chegou o momento que silenciou todos os críticos. O SU-7 Ultra foi levado para o Nürburgring Nordschleife, 10 km de curvas, mudanças de elevação e um asfalto que quebrou lendas. O carro registrou um tempo de volta de 6 minutos e 46 segundos, mais rápido que o Porsche Taycan Turbo GT, mais rápido que carros com décadas de DNA no automobilismo, registrado por uma empresa que vendia smartphones há 5 anos. Mas eis o que tornou esse tempo de volta verdadeiramente assustador para a indústria. Não foi alcançado por meio de um motor maior ou pneus mais aderentes. Foi alcançado por causa do que o carro é feito. O material sob a carroceria, a estrutura que mantém tudo unido. É aí que reside a verdadeira disrupção. E para entender por que esse material muda tudo, primeiro você precisa entender por que o material que todos os outros usaram por mais de um século nunca foi realmente bom o suficiente. Porque o alumínio nunca foi suficiente. Por mais de 100 anos,
o alumínio foi o padrão ouro da engenharia de baixo peso. Substituiu o ferro. Tornou a aviação possível. Isso ajudou os carros a perderem centenas de quilos e a atingirem metas de eficiência de combustível que o aço jamais conseguiria. Todas as grandes montadoras do planeta construíram suas cadeias de suprimentos, suas fábricas e seus planos de engenharia com base nisso. O alumínio parecia permanente uma solução tão boa que ninguém precisava procurar outra. Mas as soluções permanentes têm o poder de esconder suas próprias falhas. O alumínio é forte, mas apenas até certo ponto. Para aproveitar ao máximo suas propriedades, os fabricantes precisam submetê-lo a um processo chamado tratamento térmico. A peça moldada é aquecida a temperaturas extremas e em seguida resfriada a uma taxa precisa para preservar sua estrutura molecular. É demorado, consome muita energia, e introduz variabilidade porque o tratamento térmico em escala industrial nunca é perfeitamente consistente em todas as peças. O resultado são inconsistências microscópicas incorporadas à estrutura do próprio material do qual você depende para segurança e desempenho. Além disso, há o problema da geometria. O alumínio, mesmo em sua melhor forma, tem limites quanto à complexidade da forma que pode ser moldada sem comprometer a integridade estrutural. Isso obriga os engenheiros a compensar adicionando mais peças, mais juntas, mais soldas. Uma carroceria típica de veículo com uso intensivo de alumínio pode ser composta por mais de 300 componentes individuais, parafusados e soldados. Cada articulação é um ponto fraco em potencial. Cada solda é um ponto de concentração de tensão sob carga. A indústria sabia disso há décadas, mas as alternativas eram caras demais, pesadas demais ou difíceis demais de fabricar em larga escala. Então continuaram otimizando o alumínio, extraindo mais desempenho das mesmas limitações fundamentais, porque ninguém havia apresentado algo realmente melhor. Até que uma IAA o fez. Os engenheiros da Xiaomi não apenas desenvolveram uma nova liga. Eles usaram aprendizado de máquina para explorar um espaço de design tão vasto que nenhuma equipe humana conseguiria mapeá-lo manualmente. E o que a IA descobriu não foi uma melhoria marginal no alumínio, foi algo de uma categoria completamente diferente. Mas o que exatamente é esse material? E por que o fato de não precisar de tratamento térmico muda absolutamente tudo? Apresentamos o Metal Magin da Titan. Diga a um engenheiro de materiais que você desenvolveu uma liga com a resistência do alumínio de alta qualidade, a precisão dos compósitos aeroespaciais e sem necessidade de tratamento térmico, e ele dirá que isso é fisicamente impossível, que as propriedades descritas se contradizem, fundamentalmente que não é possível ter as três, e que é preciso escolher duas. A IA da Xiaomi não recebeu esse aviso. A liga no centro desta história, conhecida nos círculos de engenharia como o metal de Titã, é uma liga de alumínio fundida sob alta pressão. Mas chamá-la assim é como chamar um carro de Fórmula 1 de veículo com 4 rodas. Tecnicamente correto, mas completamente enganoso. A composição não foi projetada por um engenheiro humano por meio de tentativa e erro. Ela foi gerada por um sistema de inteligência artificial treinado com milhares de composições de materiais, modelos de tensão e restrições de fabricação. A IA recebeu um objetivo: máxima resistência, máxima precisão dimensional e sem necessidade de tratamento térmico. E encontrou um caminho que a intuição humana jamais teria seguido.
As ligas de alumínio tradicionais precisam de tratamento térmico porque sua estrutura molecular após a fundição é instável. Os átomos estão presos em um estado desordenado que torna o material quebradiço e inconsistente. O tratamento térmico reorganiza essa estrutura, mas a um custo. O metal da Titan foi projetado em nível composicional para ser estável imediatamente após a fundição. A ordem molecular, que normalmente requer um forno para ser alcançada, ocorre naturalmente à medida que a peça esfria, sem etapas extras, sem custo de energia, sem variabilidade introduzida pelo processamento térmico em escala industrial. O resultado é um material que sai do molde com propriedades consistentes e previsíveis em cada peça, com um nível de precisão que o alumínio tratado termicamente simplesmente não pode garantir. Em termos estruturais, essa consistência é tudo. Uma corrente não falha em seu comprimento médio. Ela falha em seu ponto mais frágil. O metal da Titan eleva drasticamente esse patamar, mas um material revolucionário só é tão poderoso quanto o processo usado para moldá-lo. E a Xiaomi não apenas projetou uma nova liga, como construiu um sistema de fabricação completamente novo em torno dela. Um sistema que faz a tecnologia de fundição mais avançada do planeta parecer um rascunho. Você pode estar pensando, ok, pular o tratamento térmico economiza tempo na fábrica. Interessante, mas não é exatamente uma grande novidade. Se é isso que você está pensando, prepare-se para mudar de ideia. O tratamento térmico não é uma etapa trivial na fabricação de alumínio. É uma das fases mais caras, demoradas e logisticamente complexas de todo o processo de produção. Um ciclo típico de tratamento térmico para um componente estrutural de alumínio leva entre 4 e 8 horas. Isso significa que cada peça que passa pelo processo fica em um enorme forno industrial durante a maior parte de um dia útil, consumindo quantidades enormes de energia, ocupando espaço na fábrica e criando um gargalo de produção que atrasa todas as etapas subsequentes. Em grande escala, considerando centenas de milhares de veículos por ano, esse gargalo não é medido em horas, mas em semanas de atraso cumulativo na produção. Seções inteiras de uma fábrica existem exclusivamente para gerenciar o tratamento térmico. Os fornos, os sistemas de resfriamento, as estações de controle de qualidade, que verificam se o ciclo térmico foi consistente o suficiente para atender às especificações. Remover o tratamento térmico não significa apenas acelerar uma etapa, mas eliminar toda uma camada da infraestrutura industrial. Mas as implicações vão além da velocidade. O tratamento térmico introduz distorção térmica, uma deformação sutil na geometria da peça à medida que ela aquece e esfria. Os engenheiros levam isso em consideração com tolerâncias folgas deliberadas incorporadas às medições para absorver a distorção esperada. Essas tolerâncias significam que as peças nunca se encaixam com precisão perfeita. Elas se encaixam dentro de uma faixa aceitável. Uma faixa aceitável multiplicada por 300 componentes em uma estrutura de veículo resulta em uma carroceria mensuravelmente menos rígida, menos consistente e menos precisa do que o projeto original previa. O Metal Titan elimina a distorção térmica na origem. As peças saem do molde dimensionalmente estáveis. As tolerâncias se tornam mais rigorosas. O encaixe é mais preciso. E quando você está montando uma estrutura projetada para sobreviver a um impacto em alta velocidade ou a uma curva a 210 km/h, a diferença entre aceitável e preciso
não é meramente teórica. É a diferença entre um carro que se mantém íntegro e um que não. Isso não foi apenas um avanço em materiais. Foi a chave que desbloqueou uma maneira completamente nova de construir. E a Xiaomi usou essa chave para construir algo que a indústria nunca tinha visto antes, a hiperfundição, além da gigafundição. O mundo automotivo chamou isso de revolucionário, e foi mesmo. A ideia era simples, mas radical. Em vez de estampar e soldar dezenas de peças separadas de alumínio para formar a parte inferior traseira de um carro, injeta-se alumínio fundido em um molde enorme, sob pressão imensa, produzindo toda a estrutura como uma única peça. Menos peças, menos soldas, menos peso, montagem mais rápida. A parte inferior traseira do Tesla Model Y passou de 70 componentes separados para apenas 2 peças fundidas. A indústria observou, correu para acompanhar e chamou isso de futuro. A Xiaomi olhou para a Gigacasting e decidiu que não era ambiciosa o suficiente. Seu sistema de hipercasting opera com uma força de fixação de 9.000 toneladas, uma das maiores já usadas na produção automotiva. Mas não é a força bruta que o diferencia. O que o diferencia é o que ele está fundindo. A tecnologia Gigacasting trabalha com ligas de alumínio convencionais. E é exatamente por isso que essas peças ainda precisam de tratamento térmico após saírem do molde. O sistema de hiperfundição da Xiaomi foi desenvolvido especificamente para o Metal Titan, o que significa que as que ele produz são estruturalmente completas no momento em que esfriam, sem forno, sem espera, sem distorção. A peça que sai do molde é a peça que vai para o carro. As estruturas inferiores, dianteira e traseira do SU7 Ultra componentes, que em um veículo convencional exigiriam mais de 100 peças individuais estampadas e soldadas, são produzidas como uma única peça fundida integrada em minutos, com tolerâncias dimensionais tão rigorosas que a montagem posterior praticamente não requer correções. Os pontos fracos que existem, onde 2 peças de metal são unidas, simplesmente não existem em uma estrutura hiperfundida porque não há juntas. É uma peça única de material com propriedades consistentes, de uma extremidade à outra moldada com uma precisão que as montagens soldadas não conseguem alcançar fisicamente. Os números de rigidez estrutural que isso produz são impressionantes, mas a rigidez por si só não explica todo o desempenho do SU7 Ultra, porque a Xiaomi levou a lógica da integração um passo adiante e transformou a própria bateria em parte da estrutura do carro. A bateria se torna a estrutura. A maioria dos carros trata a bateria como bagagem. Você encontra um espaço, prende-a, passa a fiação e segue em frente. A bateria é pesada, volumosa e estruturalmente inerte, além de ocupar muito espaço. Ela adiciona peso sem contribuir em nada para a integridade do veículo. Por décadas, todos os fabricantes de veículos elétricos aceitaram isso como uma limitação fundamental. A bateria é a bateria. A estrutura é a estrutura. São coisas separadas. Só isso espessa. A Xiaomi rejeitou completamente essa restrição. A arquitetura CTB, Cell to Body, integra a bateria diretamente na estrutura do assoalho do SU7 Ultra, sem parafusos ou encaixes em uma moldura. A bateria se torna o próprio assoalho. As células são seladas dentro de uma estrutura em forma de colmeia
que se une à parte inferior da carroceria de hiperconcreto e à placa protetora abaixo, criando um sanduíche composto mais rígido, leve e resistente do que qualquer conjunto de assoalho convencional. A bateria não está dentro do carro. A bateria é o carro. Os números de rigidez torsional que isso produz são quase difíceis de compreender no contexto de um veículo de produção. A rigidez torsional mede a resistência de uma carroceria às forças de torção, o tipo de força gerada. Sempre que você faz uma curva fechada, passa por uma lombada em alta velocidade ou carrega um lado do carro de forma diferente do outro. A rigidez da carroceria do SU7 Ultra ultrapassa 40.000 Nm por grau. Para efeito de comparação, um Lamborghini Huracan, um supercarro projetado especificamente para esse fim com estrutura monocoque de fibra de carbono, tem cerca de 35.000 Nm por grau. Um sedã familiar construído da maneira convencional custa em torno de 20.000 RMB. O carro da Xiaomi, fabricante de celulares, é mais rígido que uma Lamborghini. Isso mesmo, mas a rigidez não é apenas uma métrica de desempenho. Em uma colisão, uma estrutura mais rígida se deforma de forma mais previsível, protegendo os ocupantes com mais eficácia. Em curvas, significa que a geometria da suspensão se comporta exatamente como os engenheiros projetaram, porque a plataforma sobre a qual está montada não flexiona sob carga. Todos os sistemas do carro têm um desempenho melhor porque a base sobre a qual se apoiam é mais estável do que qualquer abordagem de fabricação convencional poderia oferecer. E essa base não surgiu por acaso. Ela surgiu porque a Xiaomi projetou o material, a estrutura e o processo de fabricação como um único sistema unificado, algo que a indústria nunca havia tentado antes. O SU7 Ultra em números. A essa altura você já ouviu a teoria, a liga projetada por IA, o sistema de hiperfundição, a bateria que se tornou a estrutura. Tudo soa impressionante em princípio, mas a indústria automotiva está repleta de afirmações de engenharia que se desfazem no momento em que alguém usa um cronômetro. Então, vamos falar sobre o que este carro realmente faz no mundo real. O SU7 Ultra produz 1.548 cavalos de potência. Só esse número já o tornaria um dos carros de produção mais potentes já construídos, mas a potência é um número que se tornou quase irrelevante no segmento de alto desempenho. Porque a questão nunca foi quanta potência você tem. A questão é quanta potência você realmente consegue usar. É aqui que a história da estrutura se torna uma história de desempenho, porque a carroceria do SU7 Ultra é tão extraordinariamente rígida que a suspensão consegue desempenhar sua função com uma precisão que plataformas mais flexíveis não conseguem suportar. Os pneus mantêm contato mais consistente com a superfície da estrada. O pacote aerodinâmico, que gera uma força descendente significativa em alta velocidade, carrega a estrutura de maneiras para as quais ela foi especificamente projetada, sem flexão ou deformação. O resultado não é apenas um carro veloz. É um carro que utiliza sua potência com uma eficiência mecânica que levou décadas de desenvolvimento no automobilismo para ser alcançada pelos concorrentes. A volta em Nürburgring em 6 minutos e 46 segundos não aconteceu porque a Xiaomi simplesmente adicionou mais potência a uma plataforma convencional. Aconteceu porque a própria plataforma foi projetada em nível de material para converter essa potência em movimento para frente, com a menor perda de energia possível,
devido à flexibilidade estrutural, de 0 a 100 km por hora em menos de 2 segundos, uma velocidade máxima superior a 320 km por hora. Um desempenho de frenagem que rivaliza com carros de pista construídos especificamente para esse fim. Esses são os resultados, mas os insumos, a composição da liga, as tolerâncias de fundição, a integração da bateria, são a razão pela qual esses resultados são possíveis. E a parte assustadora não é o que este carro pode fazer. A parte assustadora é o que acontece quando essa abordagem deixa o mundo automotivo por completo. Isso nunca foi sobre carros. Tudo o que você aprendeu até agora foi estruturado em torno de um carro, uma empresa, uma indústria. Mas no momento em que você se afasta e observa o que a Xiaomi realmente construiu, não o SU7 Ultra, mas o sistema que o produziu, o contexto automotivo começa a parecer quase incidental. Pense no que a hiperfundição, com uma liga sem tratamento térmico, realmente representa. É um processo de fabricação que pode produzir estruturas complexas, de alta resistência e com dimensões precisas de forma mais rápida, barata e com menos pontos fracos do que qualquer abordagem convencional. Essa capacidade não pertence exclusivamente aos carros. Ela pertence a qualquer indústria que atualmente dependa de conjuntos de alumínio soldados, parafusados ou tratados termicamente para construir estruturas de suporte de carga. O setor aeroespacial é a fronteira mais óbvia. As estruturas de aeronaves estão entre as estruturas de alumínio mais complexas já projetadas. Milhares de componentes, milhares de juntas, cada um potencial ponto de fadiga ao longo da vida útil da estrutura da aeronave. A razão pela qual o setor aeroespacial não avançou mais rapidamente não é a falta de ambição. É a falta de um processo de fabricação que possa fornecer a precisão necessária em escala sem o custo e a complexidade dos métodos atuais. Um sistema de hiperfundição produzindo os componentes metálicos do Titan poderia comprimir os prazos de fabricação da estrutura da aeronave de maneiras que reestruturariam fundamentalmente a forma como as aeronaves são construídas e certificadas. E há a robótica. Robôs humanoides e manipuladores industriais exigem componentes estruturais que sejam simultaneamente leves, de alta resistência e geometricamente complexos, muitas vezes em formatos que a fundição e a usinagem convencionais têm dificuldade em produzir economicamente. Ligas projetadas por IA, combinadas com fundição de alta pressão, poderiam tornar a produção de estruturas de robôs muito mais rápida e barata. Infraestrutura industrial, gabinetes de eletrônicos de consumo invólucros de dispositivos médicos, em qualquer aplicação onde o alumínio é utilizado. Hoje, essa abordagem poderia ser adotada com melhores resultados, produção mais rápida e menor custo de energia. Mas aqui reside a tensão que ninguém ainda discute abertamente. Essa tecnologia existe dentro do ecossistema de uma única empresa. Ela foi desenvolvida internamente. A composição da liga é propriedade exclusiva da empresa. Os parâmetros do processo de hiperfundição não são divulgados. No momento, a Xiaomi controla algo que o resto do setor manufatureiro precisa desesperadamente. E a empresa o construiu não para vender, mas para usar. Isso altera a dinâmica competitiva de vários setores simultaneamente. Ao longo da história da ciência dos materiais, quando a IAA projetou o material, o processo funcionou em uma única direção. Um engenheiro humano
identificava uma meta de desempenho, utilizava o conhecimento existente de química e metalurgia, propunha uma composição, testava, ajustava e testava novamente. Era um processo lento, caro e limitado pela intuição humana. Os melhores materiais do século passado foram descobertos por pessoas brilhantes trabalhando na fronteira do que podiam explorar conceitualmente. A AEA não possui essa fronteira. Quando a Xiaomi inseriu seus requisitos de desempenho em um sistema de aprendizado de máquina e pediu que ele encontrasse uma composição de liga que satisfizesse todas as restrições simultaneamente, AS não funcionou como um engenheiro humano. Ela não começou com ligas conhecidas e as modificou incrementalmente. Explorou um espaço combinatório de composições possíveis, tão vasto que uma equipe humana trabalhando por toda a vida não conseguiria mostrar mais do que uma fração dele. E encontrou soluções em regiões desse espaço que nenhum ser humano teria pensado em procurar. O metal de titã não é o ponto final desse processo. É o primeiro resultado publicado. A mesma metodologia, busca composicional orientada por IA com restrições de fabricação integradas, pode ser aplicada a qualquer classe de material. Ligas de alta temperatura para pás de turbina. Compósitos leves para painéis estruturais, materiais. Condutores para eletrônicos de última geração. A IAA não se importa com o setor para o qual você está projetando. Ela só se importa se as restrições que você impõe podem ser atendidas por uma composição que ela ainda não testou. O que isso significa em grande escala é verdadeiramente impressionante. Todas as indústrias que dependem de materiais desenvolvidos por meio da metodologia tradicional de tentativa e erro estão agora expostas à disrupção causada por alternativas projetadas por IEA que podem ser mais resistentes, mais leves, mais baratas ou mais fáceis de fabricar, às vezes todas as quatro simultaneamente. O reinado de 100 anos do alumínio convencional não terminou com uma versão melhorada do alumínio. Ele terminou com um processo que faz com que todo o conceito de encontrar materiais da maneira humana pareça tão ultrapassado quanto desenhar plantas à mão. E em nenhum lugar essa mudança é mais visível ou mais consequente do que no que ela significa para a forma como todas as máquinas da Terra serão construídas daqui para frente. O fim do método antigo aqui é o que 100 anos de fabricação automotiva e industrial realmente representaram quando se removem as marcas, os números de potência e os prêmios de design. Foi um esforço contínuo para otimizar em torno de limitações fundamentais. O alumínio deforma, então adicionam-se tolerâncias. As soldas criam pontos fracos, então adiciona-se material para compensar. As baterias são um peso morto, então você projeta levando-as em consideração. Toda solução no manual convencional é uma gambiarra para uma limitação que todos concordavam ser permanente. A Xiaomi não aceitou limitações permanentes. Eles foram direto ao ponto. Não perguntaram como construir um carro melhor com uma lógica de fabricação já existente. Perguntaram-lhes como seria um carro se o material, a estrutura e o processo de fabricação fossem projetados simultaneamente como um sistema integrado sem quaisquer pressupostos herdados. A resposta que obtiveram foi a combinação do metal da hiperfundição e da arquitetura célula-carroceria da Titan, resultando em algo que a engenharia convencional não consegue replicar. Independentemente do orçamento ou da reputação da marca, esta é a mudança que ficará registrada na história. Não o tempo de volta, não a potência, mas sim a metodologia.
Pela primeira vez na história da produção em massa, a inteligência artificial foi utilizada não apenas para otimizar um processo existente, mas para descobrir um novo material e coprojetar o sistema que o produz. O material orientou o processo possibilitou a estrutura produziu o desempenho. Cada camada é projetada em conjunto com todas as outras, desde a composição atômica da liga até a geometria da peça fundida final. Quando essa metodologia for ampliada, e ela será as fábricas, as cadeias de suprimentos e os manuais de engenharia construídos em torno do alumínio convencional não precisarão ser atualizados. Eles precisarão ser substituídos, não porque o alumínio falhou, mas porque algo genuinamente melhor agora existe. E foi projetado por uma máquina que não se prendeu à maneira como as coisas sempre foram feitas. A China não desenvolveu apenas um material revolucionário que poderia substituir o alumínio. Ela desenvolveu uma inovação na forma como os materiais são encontrados, moldados e incorporados às máquinas. E o resto do mundo está apenas começando a entender o que isso significa.